Diga. SAF, vamos lá, assunto delicado, assunto complicado de falar, porque óbvio que ninguém quer virar, mas já passou talvez uma necessidade de virar no SAF, Atlético, as coisas foram colocadas de uma forma que essa é a única opção. né? Mas não era para ser assim. Tô até abrindo aqui para tentar pegar um post de um amigo nosso, acho que você também tem uma relação com ele, não sei, o Bolivar, que é conselheiro do Atlético, e ele postou no dia da votação, Frederico Bolivar está aqui, é uma manifestação contra... Então, vamos lá. Vou ler, tá? Vai lá, Rapidinho. manda ver, manda ver. Apesar do esforço para um adequado juízo de valor, por questão de coerência e convicção, sinto-me obrigado a utilizar o mesmo critério, tal. Vale registrar que as informações sobre... Isso era no dia da votação. As informações sobre o Estatuto Social e o Acordo de Acionistas foram disponibilizadas apenas na tarde de ontem, um dia antes da votação, 19 de julho, sendo que a íntegra somente poderia ser consultada na secretaria do nosso conselho. Não dá, gente. Sim, se a gente está falando de um clube que foi colocado nessa situação e que ficou muito claro que ele precisaria ser salvo, porque ele estava com um endividamento altíssimo, né, beirando 2 bilhões, 1 bilhão e 800, uma coisa assim, não dá para você falar, salvo, esses caras são atleticanos, esses caras são aí, é histórico, não sei o que, tal, e são atleticanos, são figuras que a gente via no Mineirão. Quem é da coletividade atleticana está cansado de saber que Rubens Menin salvou ali com o Alexandre Calil, deve ter um dinheiro, não sei Ricardo o quê. Guimarães, tal, quando tal. caiu, também Ricardo ajudou, Guimarães, tal. né? Você conhecia esses caras. O Renato Salvador já era conselheiro do Atlético. Você conhecia esses caras. Mas não dá para você falar, salvaram, entregaram, não sei o quê. Quando você vê que um conselheiro fala, os documentos não entregaram pra gente. E como que você vai disponibilizar todo o relatório, tudo, apenas na sede do conselho na hora de votar? Isso não é o processo mais liso, mais transparente, que foi a palavra que eu mais ouvi de quem assumiu. É transparente. Como? Peraí, então quem está mentindo? Vamos fazer uma cariação. É você ou é o conselheiro que postou, que falou que ele não recebeu? E que no dia, inclusive, ele não pôde votar, porque ele tinha advogado, tinha um compromisso em Brasília. Quem está mentindo? Eu não sei. Eu não sou, porque eu tenho duas informações diferentes. Então, transparência e salvação, eu não posso falar. Entendo que esse processo se tornou um processo muito necessário por causa do endividamento do clube, mas endividamento também feito, boa parte dele, por quem estava lá. Então, assim, últimos anos, vamos ver o que vai acontecer. A partir daí... então o Atlético acabou? Não, gente, o Atlético não acabou. Eu acho que... eu não sei o que vem pela frente. Vem pela frente é um rigor na gestão? Um rigor na gestão, então vai ter que ser técnico, né? É um perfil técnico para tomar conta do clube, porque esse cara vai ser rigoroso na gestão. Tá. Se for uma gestão do amante, do torcedor, do não sei o quê, é outra contradição. Porque esse cara, do mesmo jeito que o gremista, presidente do Grêmio, vê lá o porteiro com a camisa do Grêmio, ele fica feliz, esse cara vai tomar um café na padaria e vão falar, precisa contratar, o time tá ruim, demite o treinador, não sei o que, o treinador vai ser demitido. E isso vai fugir de um perfil técnico. Eu acho que a gente está muito cedo ainda para falar da SAF ideal. Mas a gente já sabe qual não é a ideal. Não é ideal você falar que ela é SAF e você continuar agindo com o fígado. Você tem que agir com um perfil técnico. Claro. Mas esse cara da SAF aí, ele é corintiano. Ih, tem foto dele ali, camisa do Inter. Nossa, eu vi uma outra ali com a do Palmeiras. Cara, vá plantar batata. Não me importa o time que ele torce. Me importa o seguinte, o relatório. Sim, é rigor, né? Vai poder gastar R$700 com isso aqui? Quanto ele gastou? Ele gastou 700. Tá bom pra mim. Se ele fosse atleticano, mas eu precisava comprar isso aqui melhor, ele gastou 1.000, não valeu de nada. A sua torcida, nesse momento, atrapalha. Eu acho que... E a primeira sinalização é que o atual presidente do Atlético vai ser CEO. Sim, eu respeito o Sérgio, eu acho que ele é um cara de grandes ações sociais, eu acho que ele é um presidente vencedor do Clube Atlético Mineiro, mas ele não tem um perfil técnico. Eu quero um cara de perfil
técnico. É um cara que, talvez o Bolívar, que estudou, que saiu do Brasil para estudar na França sobre futebol, que morou lá, que viu futebol, que estudou em diversas faculdades de futebol, que não sei o quê. Eu quero um cara assim, que me entregue, talvez, planilhas, vai. A gestão na palavra mesmo. Porque, numa boa, na empresa desses caras, vamos lá, qualquer de um dos bancos deles, e são alguns bancos, né, que a gente está falando de caras que são bilionários, ou no hospital do Renato Salvador, ou nos... A gestão, ela não é feita baseada no seu cabelo não tá legal, vou te demitir. Porque assim um cara não se mantém numa empresa vencedora. A gestão no Clube Atlético Mineiro não pode ser, perdeu pro Valério no final de semana, num jogo da segunda rodada do Campeonato Mineiro, você tá fora. Não, cara, isso é segundo Campeonato Mineiro, eu coloquei o time reserva pra jogar, porque eu queria ver não sei o que lá, tal. Você precisa entender isso. Na verdade, a gente combinou isso junto. E aí, fica fácil falar que a culpa é só do Cudê. Quando o Cudê coloca o time reserva pra jogar contra o Corinthians. Será que só ele sabia daquela escalação? Será que a diretoria do Atlético não sabia? E eu sei que ficou insustentável para ele, porque ele mesmo complicou a situação dele. Ele era inquestionável antes. Não gosto do jeito do time jogar, tal, não sei o que, mas todo mundo falava assim, tá cedo, vamos deixar, tal. Até que ele resolve dar um piti no jogo contra o Libertad. Essa e foi aí... a gota d'água mesmo? Não, dele? ali foi a primeira gota. A primeira gota. Aí ela várias, chamou a né? atenção, tipo, pô, por que você tá fazendo isso, cara? Sim, o que houve? A gente até entendia que aquele time estava sendo desfeito e que a base Tava dele já, sendo tinha, limitada, sido, né? já tinha sido desfeita, né? Tinha o Hulk, Nathan Silva e o Arana que não tava, e o Zaratio e o Everson no gol. Acabou. E Mariano, que muitas vezes não era o titular, o titular foi o Guga e tal. Então, as coisas aconteceram debaixo do nosso nariz e nós demoramos a perceber. O Cudê externou isso, colocou luz nisso. Olha, me prometeram e não cumpriram. Só que ele, como é que é? Elefante na sala de cristal? Ele mexeu com a pata lá e derrubou $500 mil, e derrubou, não sei o que. Ele atrapalhou ali. Mas as coisas foram contornadas. Para depois ele fazer de novo? Não, né, gente? Não, então ficou insustentável. Mas eu não acho que ele é o lobo mau da história. Mais gente sabia que o time ia ser daquele jeito e mais gente acreditou que daquele jeito dava para ganhar. Então, a gestão profissional é aquela que... Cudê, erramos, hein? Erramos juntos, tal. Se você quiser, eu dou entrevista. E eu falo, tal. E eu não tô falando que isso é o Rodrigo Caetano. Porque o Rodrigo Caetano também deve ter reportado aos 4 R's que estão acima dele. Então é todo mundo descer do pedestal e entender que precisamos fazer uma gestão profissional no clube, porque gastamos uma baita de uma grana nesse clube. Não acho que vai morrer, mas quero muito entender o que vai acontecer. E qual que é a proposta? Ora, nós vamos ficar aí 3 anos com um elenco médio para pegar a vaga de Libertadores, tal, assim, tal, não sei o que, para sanear a despesa. Fechou? Cara, o Atlético demorou 50 para conquistar um brasileiro. Você acha que eu não aceito? É claro que eu aceito, só não me ofereço o rebaixamento. Isso eu não aceito. Mas para ficar em médio, foram 50 anos para ganhar. O Atlético não é um grande vencedor de Campeonato Brasileiro, não. Tem uma Libertadores, tem 2 Copa do Brasil. A vida foi muito mais de insucesso que de sucesso. Então me oferece 3 anos de luta. Vamos lutar. Você foi honesto comigo. Mas aí é o seguinte... Não vai ter campanha na sua rádio, né? Pra me derrubar, né? Tá. Isso que é a questão. Pronto. Cara, olha, foram os comentários, desculpe, Matheus, mas foram os comentários mais lúcidos que eu já ouvi do Atlético até hoje. Na internet. É que ele me passou o texto. Né? Até entendi. Não, perfeito. Cara, isso é louco de ver, né? Porque, eu não sei, aí eu vou falar do Cruzeiro. Porque assim, o Cruzeiro teve um... Pode ser um bom modelo de gestão. É aí que eu ia chegar. Não preciso nem... Você já matou a pau. É isso. Porque o Cruzeiro passa por piores... Porque não dá pra dizer que foi o pior momento da história de um clube grande de futebol, porque há um tempo... É porque não dá pra comparar com o tamanho da Portuguesa, que a Portuguesa também tomou um golpe, né? Tomou uma rasteira ali e literalmente acabou e voltou. Não sei se foi esse o processo. Mas um grande campeão como é o Cruzeiro, né? Como é o Cruzeiro, não teve. O Cruzeiro é grande, gente. É gigante o Cruzeiro. Sim. Então, assim... A gente teve... E pra acontecer isso com o clube, precisa ter muita coisa errada. E muito rabo preso. Muito rabo preso, exatamente. E o Ronaldo vem, assume
E até falo pro Matheus que pra mim é surpreendente ver o Cruzeiro no meio da tabela já, sabe? Voltando de uma Série B por 3 anos. ficou Isso na não Série foi B. prometido. Isso não foi Exato, prometido. exato. Eu acho que Pelo contrário, né? É. Foi claro e falou, não, nós vamos brigar pra não cair. Exato. É isso. Foi É, público, o né? objetivo é ficar. E agora o Cruzeiro não tem jogado bem e a torcida tem que ser madura pra entender que, cara, não vai jogar bem. Não dá, tem um limite. Jogou bem durante uma etapa do Campeonato Brasileiro. Pô, o Cruzeiro quase ganhou do Flamengo no Maracanã. Tá louco, O Cruzeiro isso. ganhou do Grêmio no É. Independência. O Cruzeiro fez alguns bons jogos, mas perto do limite. Para 38 rodadas de campeonato, a direção foi honesta com o torcedor. Acho que agora a chegada do Matheus Pereira. O Matheus Pereira é bola, viu? É muito Arthur bom Gomes jogador. também, né? É, mas eu acho o Matheus um jogador meio Mais diferente. pronto também. É, um jogador. Não é que eu fiz 1 ou 2 jogos dele no West Brom, não. Eu fiz muitos jogos dele, até quando ele era de segunda divisão. E ele é muito bom jogador. Vai precisar de um tempo para adaptação. Mas ele vai te entregar 3 pontos. Daqui a pouquinho ele te entrega 3 pontos. Talvez os 3 pontos necessários para você chegar ali numa faixa que você já não vai ter risco mais. E você não se endividou, você conseguiu E ainda crescer. vai pra Sul-Americana, provavelmente, do jeito que tá. É. Ah. E ver o adversário o rival, assim, Mal. numa falação, né? Numa coisa. Uma assim. agitação, né? Uma confusão, é exatamente isso. Um mar raivoso, É. enquanto tem um rio ali que vai seguindo. Tal. Cara, tem uma coisa do estádio aí do Atlético que é o seguinte. Uma coisa que eu tô lembrando agora, que, por exemplo, quando eu tava construindo a Arena Corinthians, cheio de polêmica, cheio de coisa, essa Neoquímica Arena, com o Andrés envolvido, naming rights, mas enfim. Quando cogitou-se a construção da Arena Corinthians, isso era discussão entre a própria torcida, tá? Mas pra quê? A gente tem o Pacaembu, a nossa casa, o Pacaembu. Pô, Eu será que... adorava fazer jogo no Pokémon. Não é? Pô, e aí e tal? A gente jogava ainda no Morumbi, tinha o É. Morumbi, jogava lá e tal. Já tinha identificação, né? Que é o principal, claro, vamos tinha falar assim. tinha identificação total com o Morumbi, pô, Libertadores, dois gols em cima do Boca Juniors, pô, Emerson, que saudade, Emerson Sheik. Comentei esse jogo. Comentou esse jogo? Pô, esse jogo foi animal. Tava lá na Bomboneira, inclusive, também. Bomboneira, gol do Romarinho, passe do Emerson Sheik também. Mas enfim, vamos falar disso. E parte da torcida queria, lógico, o seu estádio, mas parte tinha essa discussão, pô, precisa, será que a gente vai ter dívida, vai se endividar, pô, será que não seria legal se manter e tal? Isso chegou a acontecer no Atlético? Discutir se precisava mesmo de ter essa Não, arena? acho que- Todo mundo queria mesmo? Eu acho que sim, todo mundo é meio grande, mas eu acho que, assim, Não teve foi muito aceito essa... Foi mais com facilidade. facilidade. Porque É. tinha a parada do Horto, né? Caiu no Horto, não É. tinha essa... Tinha, só que tem nos últimos anos, eu acho que 2 fatores assim que pegaram muito, né? Primeiro que, como é 20 mil pessoas no Independência, acabava que isso era um problema até financeiro, né? Porque o Atlético sempre, principalmente quando foi campeão brasileiro, tinha mais de 100 mil pessoas como sócios. Então, assim, você não tinha nem todos os seus sócios, não caberia nem um quinto, um quarto por jogo. Isso seria um problema. O outro problema que a galera sempre fala é que a grama, o gramado dos estádios em Minas começou a ficar assim. Não, esse ano tá muito ruim. Mas não foi desse ano a ideia do estádio, né? Exatamente. Acho que a ideia vendida era de uma independência financeira de você vai que poder eles falavam até, né? vender os camarotes e a grana vai ser do clube, você vai vender as placas de publicidade e a grana vai ser do clube. Esse E é o muita grande confusão, salto. também, outra coisa, muita confusão com o Estado pelo Mineirão e com a Independência sempre ficava naquela, vai voltar, não vai, como é que tá a negociação, esse fator também foi... Na época, até voltando um pouco mais no tempo, o Calil bateu de frente com a ideia do Atlético jogar no Mineirão, porque ele achava, não, essas taxas aí são boas para você e as exigências são todas para mim. E por isso o Atlético mandou quase todos os jogos da Libertadores, que foi campeão em 2013, no Independência. Era um sufoco para conseguir ingresso? Sim, era um sufoco para conseguir ingresso. Só que é o seguinte, foi criado um caldeirão, não sei o que e tal. Ah, mas não dá para jogar esse jogo no Mineirão? Cara, dá. Mas as taxas lá não são boas, o número de exigências é muito alto e outra, a gente construiu um caldeirão aqui. Então, meio que estádio que tá ganhando não se mexe. Claro. E a partir daí, depois da saída do Calil, tudo e assim, e até com ele mesmo, o Atlético voltou a jogar no Mineirão, ficou uma coisa assim de que o Mineirão era muito, eu não sei, eu não tenho números, tá? De que o Mineirão era muito bom para ele e ele era difícil na relação com os clubes. O próprio Cruzeiro falou sobre isso depois. O Ronaldo falou sobre isso depois. Então, sim, tem algo que o Estado e que a Minas Arena talvez
precisam ceder e tal. Então isso meio que assim, a gente precisa dar um grito de independência. Independência não, que é o Estado. A gente precisa dar um grito de liberdade e ter um estádio próprio e tal. E aí, assim, isso mexe com o sonho do torcedor, Claro. né? Pô, eu vou ter o meu estádio. Uau, o Paul McCartney vai tocar no meu estádio. Uau, não sei o quê. Sim, isso mexe. Não, e quando aí... você mostra a maquetezinha do estádio, aí Não, você quebra sim, todo mundo. É Não dá. lindo, né? Você imagina o É negócio lindo. Eu só acontecendo. tive lá ainda quando era obra. E é mas do lado da minha casa, sabia? Você me falou. Dá pra ir a pé. Aí é Eu sei que você já tava paulista, pô. Não, tô, mas a minha casa em BH Não? dá pra ir a pé, Você não virou né? paulista, não? Não.